Boa tarde, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Hoje é um dia muito especial, Dia dos Professores, live em comemoração a essa profissão essencial para todas as outras, não é mesmo? Hoje eu tenho uma convidada especial aqui, a Raquel Laurino. Daqui a pouquinho ela já está entrando, já está chegando aqui. Vamos ver. Cadê a Raquel? Aguardando. Tá entrando. Boa tarde, lindona. Oi, boa tarde, boa noite a todas, a todos. Tá me Tudo ouvindo bem, bem? querida? Estou te ouvindo bem por aí. Também. Parabéns pelo teu dia de novo. Obrigada. Estamos aqui Já nos, comemorando. já nos falamos mais cedo, não é? Mas agora virtualmente. Parabéns Isso. pelo tua profissão, pela tua escolha. Super te admiro, por isso que eu te fiz esse convite para estar aqui conversando um pouquinho com o pessoal, que eu te admiro profissionalmente e pessoalmente, né? Acho que tu és muito realizada na tua profissão, vou deixar tu falar, né, obviamente, mas acho tu muito realizada na tua profissão, não te imagino fazendo outra coisa, né, Keka? E te acho um exemplo também de superação em termos de saúde, em termos de autoestima, de estética. Então, conta um pouquinho para o pessoal um pouquinho da tua trajetória, onde que tu dás aula hoje em dia. Conta um pouquinho. Maravilha. Então, eu te agradeço pelo convite. Também sabes que a admiração é absolutamente recíproca pela pessoa que tu és, pela profissional. A gente sabe, né? É sempre bom lembrar dessas coisas boas, né? Que se sente um pelo outro. E Bom, eu sou professora na Escola Cis Brasil, que fica na Zona Oeste de Rio Grande, e eu trabalho com sétimos anos, nos períodos da manhã e tarde, e com sétimas séries à noite na EJA. Com a sétima série, é uma sétima série à noite na EJA. E eu também sou professora de dança, eu danço há 14 ou 15 anos, mais ou menos, e nos últimos seis, eu sou péssima de datas, mas aproximadamente nos últimos seis, eu estou professora também. E, como disseste, sou muito realizada. Acho que até me imagino fazendo outras coisas, mas me sinto muito plena fazendo o que eu faço, né? Me imagino fazendo outras coisas, porque a gente é multipotencial, né? A gente tem múltiplas capacidades de se reinventar e é, múltiplos gostos, múltiplos talentos, desde que a gente se esforce e tenha oportunidade. Mas também sou muito realizada na minha profissão, né? Gosto muito de trabalhar na escola, gosto muito de dar aula de dança também. E, e é isso. Estou aí na escola, eu atuo há 8 anos e como professora de dança há 6. Mas tu também tens um trabalho de hortas, não é? Isso, me esqueci da horta, que é super importante, que eu amo de montão. Esqueci porque, claro, a horta não é um trabalho de obrigatoriedade curricular, né? Então a gente muitas vezes até eu esqueço de contar nas minhas falas, mas a horta é super importante. Até outro dia eu fiz uma fala numa Universidade do Rio que me convidaram sobre a horta e é assim uma oportunidade de aprendizado imensa, né? E de contato com essa questão alimentar, que também me fascina muito, né? Com a questão da soberania alimentar, da segurança alimentar, sob um ponto de vista pedagógico, né? Evidentemente, porque eu sou professora, mas gosto muito de pensar na agroecologia, de pensar sobre o alimento que a gente consome, na relação com o alimento que a gente consome, né? Então, essa questão de produzir o próprio alimento e Muito envolver importante. as crianças e as famílias nesse processo
é algo que me emociona e me motiva muito para ir trabalhar, né? Porque a gente sabe como é a realidade do magistério brasileiro, né? Como muitas vezes a gente não tem motivação externa e tem um clichê, né, de que professora é herói, professora é... Não, a gente é profissional e quer ser valorizado como tal, né? Mas é Sim. muito complicado, assim, a realidade do magistério. Mas eu gosto muito, apesar de tudo, tenho amor pela profissão, né? Porque acho que a gente tem que ter, mas ninguém vive só de amor. Não, ninguém vive só de amor e de heroísmo, né? Como tu bem colocasse, né? Então, e Exato. hoje em dia são muitos os desafios. Eu atendo grande parte das minhas pacientes são professoras, Raquel. Para quem não sabe, a Raquel é Laurino, mas é minha irmã, né? Eu sou Vivian Laurino e ela é minha irmã. E a E eu sou profissão de Raquel professor. Laurino Almeida, né? E tu usa o Almeida, eu uso o Laurino, né? E a gente se completa. Exato. E a profissão de professora está muito presente na nossa vida desde sempre, né? Nossa mãe professora, a Raquel professora, meu esposo professor. Então são desafios diários que a gente convive, não é, Raquel? E que não são fáceis, como todas as profissões, né? Todas as profissões têm suas particularidades e têm desafios comuns, não é? Mas o que eu Exato. percebo nos professores, além da desvalorização profissional cada vez maior, né, da sociedade como um todo, da falta de políticas públicas que incentivem um plano de carreira valoroso mesmo, em termos salariais, né, condições de trabalho, às vezes uma sobrecarga hoje em dia, então com a pandemia, eu imagino que vocês estão sendo de fato heróis, né, para estarem adequando as suas rotinas. E aí fica muito difícil se tornar uma pessoa saudável, imagino. Tento sempre me colocar no lugar de quem está passando pela problemática. Eu creio que é um grande desafio tu tentar equacionar tudo isso, né? Tuas condições de trabalho dentro de casa, às vezes com filho, com família que às vezes não ajuda numa alimentação saudável, né? E eu te vejo Com como certeza. uma grande referencial, apesar de todos esses desafios, e por isso o convite que eu te fiz, tu consegues ter a disciplina de levar a tua alimentação saudável para a escola, né? De fazer o teu exercício físico, de ter esse olhar de autocuidado. Como Sim. que tu consegue colocar isso em prática, Raquel? Porque são muitos os desafios. Esses são só alguns que eu elenquei aqui. Tu podes, melhor do que eu, falar sobre isso. Como é que tu consegue colocar isso em prática? Eu vou tentar comentar várias coisas. Enquanto tu estava falando, a minha cabeça aqui maquinando várias coisas. A primeira questão, assim, quando tu me convidasse hoje, eu pensei é, algo como alimentação saudável no magistério, né? Algo assim que tu Isso. intitulasse. E aí eu já fiquei pensando que o saudável com o magistério é quase um contrassenso, né? Porque o magistério é uma categoria adoecida, né? Eu até fui ler algumas coisas rápidas, né? Porque eu sou professora e sou estudiosa, eu gosto de dar uma lida antes de qualquer fala. E eu encontrei uma pesquisa feita na UNB em 2017, com 8.000 professores da educação básica pública. E desses 8.000 professores, 15,7% são acometidos pela síndrome de Burnout, que é uma síndrome relacionada ao trabalho, à prática, né, do trabalho. E os sintomas são a perda de energia, o esgotamento, e esse é um número oficial, né? Mas a gente sabe como esse número é subnotificado, né? Como Sim. muitas colegas não procuram ajuda por diversos fatores, né? Pela questão financeira, por falta de tempo, muitas vezes por não conseguir, né, priorizar por diversas razões. Então, o magistério é uma categoria adoecida muito em função dessa sobrecarga, né? Desse, como tu disseste, das jornadas extensas. A maioria das colegas, a maioria de nós, trabalha 60 horas. Né? Então, como é que com 60 horas, muitas vezes, a gente vai conseguir Um cuidar de tempinho. nós? Exato. Né? Uhum.
Então, Uhum. de fato, assim, é muito difícil. Eu não quero amenizar. E tudo isso para te responder depois como é que eu consigo amenizar a situação, porque eu vivo essa situação também, né? Então, nossos salários muitas vezes congelados, parcelados. A realidade do município não é essa, né? Até a Sim, gente teve nos últimos anos um plano de carreira que aqui no município foi uma manifestação de valorização. Durante a pandemia também nós tivemos os nossos contratos pagos, nossos salários pagos em dia. Então, tudo isso também se reflete como uma tranquilidade, mas é relativa, né? Porque ainda temos muita luta por melhores condições de trabalho. Mas esse sim, cenário todo, ele evidentemente gera uma frustração, né? Ele gera todo um adoecimento, como a gente estava falando no início. E assim, pensando na minha experiência, né, particular, eu também entendo que a minha situação é diferente da maioria, talvez, das minhas colegas e dos meus colegas, né? Eu moro sozinha atualmente e, e sendo assim, a gestão, eu só tenho que fazer a gestão do meu tempo, eu não tenho que fazer a gestão de tempo com mais ninguém. Então, por um lado, eu tenho a consciência de que, em alguns aspectos, essa circunstância de morar sozinha, ela facilita alguns processos. Por sim, outro, eu também trabalho 60 horas, assim como a maioria das minhas colegas. Eu também não tenho com quem dividir as tarefas domésticas, então é tudo comigo. Então, essa sobrecarga ela é real mesmo para quem mora sozinha, né? E eu já sim. fui casada e também já vivenciei esse processo estando numa relação, então sei o quanto é difícil, né? Mas é possível. E aí é como tu disseste, né? Eu acho que tem uma palavra assim para mim que ela é quase um mantra mesmo, que é essa questão do autocuidado, né? Eu sempre penso nisso, né? Que fazer algumas práticas cuidando da minha saúde é autoamor, né? Eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando da minha saúde, fundamentalmente, né? Então, é buscar algumas atitudes que no meu dia a dia que vão se reverter nisso, né? E aí eu penso assim que muitas colegas, a gente sabe, têm, né, filhos, que têm companheiros, companheiras, a gente sabe que a realidade da maioria das pessoas é a familiar, né? Mas eu também me questiono muito assim, como a gente tem muito tempo para os outros, como a Era isso gente que eu tem, queria. Aí que a gente tem que chegar, né? como a gente sempre tem, acha um tempinho para o outro, né? Para o marido, para a esposa, para os filhos, para as filhas, mas e para nós? Então, é isso assim que eu acho, para mim, né, na minha vida pessoal, estando casada, não estando trabalhando, 60 horas não trabalhando, eu procuro me priorizar, né? Não é sempre que eu consigo, muitas vezes eu não consigo me controlar em vários aspectos, porque essa frustração ela gera uma compensação, né? Um comportamento Sim, sim, alimentar ele passa por essa compensação, né? E não é uma. Eu não sou psicóloga, né? Mas eu observo empiricamente que muitas pessoas, e eu, inclusive, às vezes, eventualmente, tenho esse comportamento de utilizar a comida como recompensa. como Eu uma chego recompensa. super cansado e falo, ai, trabalhei 60 horas, hoje já é quinta-feira, pô, vou pedir um lanche. E aí eu peço o tal do lanche e fico uma boa, entendeu? Porque também pedir o lanche e ficar se chicoteando não Não dá, vai, né? né? Não Não dá. vai. Aí Comer com pede o prazer. lanche, se recompensa, se permite, e aí num Sim. outro momento recompensa esse comportamento. Mas então, é justamente esse balanço que eu vejo tu conseguindo fazer, e é nessa linha que eu acabo trabalhando com os meus pacientes, sendo professoras ou não sendo professoras, e esse é um comportamento natural do ser humano, né?
uma vez que o nosso comportamento alimentar, ele também sofre influência de fatores emocionais, do ambiente que a gente vive, às vezes na própria escola, não é? A sala dos professores pode se tornar um banquete, aquele horário ali que é um intervalo curtinho, 15 minutos para comer uma frutinha, às vezes é um concurso de culinária, né? Deve ter um monte de... Eu já trabalhei com professores, já trabalhei com alimentação escolar num outro município, e muitas vezes essa é uma realidade, creio que por essa questão da recompensa, né, Raquel? Em função da frustração, de toda essa cara que tu está falando, da profissão, independente se é professora ou não, é que eu creio que os professores, eles estão mais sobrecarregados, assim como outras classes também, mas falando especificamente de vocês, eu acho que isso é muito importante, né? A questão do ambiente pode acabar influenciando, sim, um comportamento alimentar. Por isso que essa disciplina que tu consegues colocar de levar o teu lanchinho, de fazer uma receita, de achar um tempinho para te cuidar, para te priorizar, isso é muito importante para a tua saúde. Tu disseste duas coisas que são muito verdades, assim. Eu tô morrendo de saudade, né, da escola e de trabalhar, mas é uma coisa que acontece muito, né? Um café, hoje mesmo as gurias nos mandaram entregar um mimo do Dia dos Professores, salgadinho, né? E a gente gosta muito lá na escola Claro, também de estar claro, junto. A comida tem esse valor do afeto, né? O sim, compartilhar a mesa, é um momento de descontração e sempre assim associado a esse processo de coletivo, né, na escola. Então, mas realmente, assim, eu procuro no meu dia a dia levar o lanchinho. E tem vezes que o lanchinho volta para casa, porque, né, aconteceu isso, teve um café inesperado, teve ou apareceu, muitas vezes aparece um aluno, uma aluna vendendo alguma gostosura e tu acaba caindo em mas, tentação, mas né? isso é Mas importante também, né? Isso é importante saber exato, dosar, até porque você se torna uma referência para os alunos e tu teres um comportamento alimentar equilibrado, sabendo que não é uma restrição que vai te trazer saúde, né? Não é uma dieta restritiva que vai te trazer o que tu procuras, né? Seja o peso, seja alguma questão de saúde. Isso acaba se tornando uma referência também para os com alunos, certeza. né? Eu faço meu lanchinho em aula, né, durante enquanto eles estão indo para merenda, e muitos me vêm comendo, né? Me vêm comendo uma fruta e sempre comentam o meu hábito alimentar, que é esse de comer uma fruta de manhã, claro, porque eu faço questão também de me acordar meia hora mais cedo e tomar um bom café da manhã, né? E eu vejo assim que Hum, muitas vezes o pessoal já acorda, já vai trabalhar, e aí, claro, 9 horas está cheio de fome, come a claro, primeira coisa que vê pela frente, né? Então, claro, assim, eu tento estabelecer algumas rotinas para não importante. deixar o desespero tomar conta. Embora às vezes ele, é como tu disseste, às vezes ele tome, tá tudo E bem. tá tudo bem. Só que, só que, claro, o que que acontece, eu vejo muitas vezes também, né? A gente deixou um dia, caiu nessa tentação, como eu brinquei, num dia. Aí tu fala, eu já comi ontem. E aí no dia seguinte também, né? Então, O famoso realmente, assim, Jaqui, já. Jaque, E aí, né? claro, me lembrei de outra cena, né, da sala das professoras, que é É, a coisa de vender, né? Sempre chega um pessoal vendendo roupa, e é outra situação de autocontrole muito forte que se tem que ter na escola e que às vezes a gente não tem, porque o tá, consumismo também, né, o consumismo, compulsividade alimentar, todo o comportamento que ele é compulsivo, a gente não consegue, muitas tem dificuldade de controlar, né? E combinar. também passa Uhum. por esse processo de recompensa. E ai, me perdi. Ah, tá. E aí me lembrei. Fiquei pensando na sala dos professores, aquele auê de roupa, e aí o pessoal chega Aham. assim, sem roupa para vender, né? E eu tenho que me controlar, porque eu falo, bicho, se eu for comprar todo mês uma O que calça aparece. jeans e um Aham. blusão, Aham. cada um custando R$ 200, né? E aí, se for pensar, uma calça jeans a R$ 200, são 2 meses de yoga que eu pago.
né? São 3 meses quase de mensalidade da aula de dança que as minhas alunas pagam. Ou Aham. 2 vezes, né? Então, é esse autocontrole. É óbvio que às vezes eu não tenho, como eu te disse, às vezes eu compro a tal da calça R$ 300 e falo, nossa, tô linda, eu mereço, e é isso aí. Mas esse comportamento, ele não é o meu comportamento habitual. Eu sou super Sim, controlada nesse sim, sentido. É como tu sim. disseste, é disciplina, né? É desenvolver pensamentos que vão te ajudar a te controlar. Porque eu vejo muito, a semana passada ainda fiz uma live sobre alimentação infantil, né? E fiz a seguinte relação. Não tem como a gente esperar que uma criança coma saudável sem educar o paladar dela, né? Eu mesmo quis querer que uma criança aprenda a ler sem ela saber as letras, né? Então, fazer esse processo de reeducação, reformatação dos seus hábitos, né? Porque muitas vezes são anos 40 anos que a pessoa tem se alimentando mal. Então, isso não é de uma hora para outra. Eu acho que tem muita relação com o processo de alfabetização, com o processo de educação que os professores fazem. Então, é treino, é paciência, é persistência, é disciplina, e às vezes a disciplina parece ser algo ruim, parece ser algo que nos aprisiona, e eu não vejo a disciplina assim, eu vejo pelo contrário. Ter essa disciplina te liberta de uma realidade que não é aquilo que a gente está querendo vivenciar, né? Então, se disciplina a acordar às vezes 5 minutinhos mais cedo para tomar um cafezinho da manhã, para levar a tua frutinha, para chegar em casa e já botar uma roupa e sair para fazer uma pedalada. Isso faz toda a diferença, né? Até na questão de canalizar todo esse estresse que a profissão gera, né? É o que tu muito bem falaste, se colocar em primeiro lugar, e não tem nada de errado nisso, pelo contrário, né? Às vezes as mulheres especialmente acabam justificando, né? Eu tenho que cuidar de mim para cuidar dos outros. Eu não vejo assim, eu acho que a gente tem que se cuidar porque a gente merece isso, né, Raquel? A gente merece ser saudável, a gente merece estar de bem com a gente, né? Tem vários aspectos aí no que tu disseste, né? É, essa questão do, como eu te disse, eu moro sozinha, então eu não tenho com quem dividir as tarefas, mas eu também, né, faço a minha gestão do meu tempo sozinha. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade patriarcal que as tarefas domésticas são predominantemente a responsabilidade, não responsabilidade, não quero usar essa palavra, mas são atribuídas às mulheres, né? E Mas as muitas mulheres. vezes muitas mulheres se colocam também nessa obrigação, e a gente sabe que essa é uma realidade, né? Outra pesquisa que eu fui atrás foram dados do IBGE de 2018. As mulheres dedicam 21 horas para os trabalhos semanais domésticos, enquanto que os homens 10. Ou seja, é o dobro, O né? Então, dobro. a jornada da mulher ela é tripla, quádrupla para nós que trabalhamos 60 horas, né? Então, realmente, nesse contexto, nessas condições, é muito difícil. E agora, na pandemia, então, teve uma outra pesquisa super interessante feita pela ONU Mulheres. Em 17 países, a pandemia aumentou essa disparidade entre homens e mulheres nos trabalhos domésticos. E no Brasil, 43% das mulheres aumentou a responsabilidade delas pelos trabalhos domésticos. Então, fica muito complicado, né? E aí, como tu disseste, o ambiente familiar, muitas vezes, as demandas, né, familiares são outras que não de repente, as que tu queres ter, um estilo Sim, mais sim, saudável. sim. Então, Sim, sim. é toda a família também, muitas vezes, querendo um lanche, querendo uma costela às 10 da noite, né? E aí tu quer atender, porque o afeto passa por isso. Então, é uma realidade complicada, né? Mas passa muito, eu acho, por esse esforço, né? Essa determinação e esse se colocar em primeiro lugar, né? Se permitir eventuais fugas, eventuais comportamentos que não são os melhores, digamos, do ponto de vista nutricional, né? Mas também não fazer com que eles virem rotina,
né? Trabalhar para que eles sejam eventuais. E A exceção e não a regra, né? uma coisa que tu também falaste, que tem muito a ver com a questão da ansiedade, né? Uhum. Eu nunca fui diagnosticada, mas eu me autodiagnostiquei. Eu com certeza sofro do transtorno de ansiedade generalizado, porque eu tenho todos os sintomas e mais um pouco, desde Uhum. muito, muito cedo, assim. E essa ansiedade, ela, por um lado, ela é positiva, né? Ela me coloca em movimento, mas eu também sofro muito, né? Nós sofremos muito com a ansiedade, quem sofre de ansiedade, né? E aí o exercício físico entra nesse Fundamental. processo como não sei, eu não sei se coadjuvante, mas eu acho que um protagonista nesse É, processo eu também acho. de combater a ansiedade, de combater o comportamento alimentar Sim, negativo, não sei se posso dizer sim, assim, né? Mas o sim. exercício muitas vezes ele me salva em Porque muitos aspectos. E é eu como não se fosse gosto de a tua fazer. válvula de escape. Não gosta de fazer? Eu não gosto de fazer. Assim, é óbvio que de dançar eu gosto, né? A dança, porque a dança alia exercício e arte. Então, sendo Sim, artista, eu adoro dançar. Mas o sim. exercício físico, a ginástica localizada, né? Aquele que. Musculação, Isso, academia. isso eu não gosto de fazer. Mas aí eu fui achando coisas que eu gosto, né? Eu gosto muito de pedalar ao ar livre, caminhar. Tá. E yoga também me ajuda Uhum, muito, né? Me ajuda uhum. até para ansiedade, me ajuda para respirar, porque quando eu Sim, vejo eu não estou respirando, eu estou só falando, sim, enlouquecendo, né? sim. Então, eu acho que o exercício, ele é protagonista, sim, nesse processo. E aí, claro, depois que tu faz o exercício físico, tu pensa duas vezes antes de comer. E também na quantidade que tu vais comer, Sim. porque tu pensa, pô, eu me esforcei tanto, né? Eu tô tão bem que aí tu produz endorfina, tu pensa, Serotonina, endorfina. O exercício físico, mas ele te aí condiciona um comportamento alimentar mais saudável, né? isso. Mas aí volta no que a gente falou, a questão do tempo. Como é que o Sim. colega vai fazer, né? Agora, na pandemia, eu confesso que eu estou conseguindo fazer mais do que antes, do que quando. Embora eu esteja trabalhando talvez mais Muito do mais. que antes, mas eu estou É, em casa, eu eu tenho não tenho escutado muitas pessoas dizendo que estão trabalhando mais, especialmente os professores, né? Trabalhando é, mais agora do que antes, né? do que no presencial, com certeza, sem dúvida nenhuma. Assim, a gente está bem sobrecarregado nesse momento, né? Toda a categoria, não tem outro jeito, porque é um processo que demandaria, né, tutores e toda Sim, uma cadeia de atores envolvidos que a gente não tem recurso. Então, nós temos que fazer muitas vezes esse papel e a família muitas vezes é omissa, né? Então, a gente tem que fazer o papel também da família. É todo um processo que no presencial muitas vezes a gente não tem, né? Essa demanda tão sim, sim. grande. Mas é aquilo, né, Vi? Ah, eu só tenho sábado de manhã, eu só tenho sábado à tarde. Então, é priorizar. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer, vou ficar lá deitadona vendo Netflix ou eu vou caminhar? Vou dar uma caminhadinha de meia hora. Eu posso fazer as duas coisas, né? Então, é Uma tentar. coisa não invalida a outra, né? Exato, agora na quarentena virei noveleira, né? Tenho todo também meus processos de fuga, de Netflix, né? De doce, mas tento fazer essa negociação interna comigo, como tu Eu disseste, adoro quando essa chega. palavra, Raquel, negociação. Eu acho que a gente passa o dia inteiro, na verdade, negociando, desde a hora que a gente acorda, né? Será que eu acordo agora, eu acordo depois, brigo um pouquinho com o despertador? Eu acho que a vida é uma eterna negociação, primeiro com a gente e depois com o externo, né? Então, com o mundo. Eu vejo a alimentação, sabe a linha que eu trabalho? A gente não trabalha com dieta radical, a gente vem de uma família que gosta de se juntar para comer, como acho que 99,9% das famílias gosta disso. O alimento, ele conecta, o alimento, a bebida, conectam as pessoas. Nesse pós-pandemia, então, que a gente vai estar querendo se juntar. E tá tudo bem, né? É o que tu falasse, desde que isso
tu não use a comida sempre como a válvula de escape, porque ela não vai solucionar, seja a frustração com qualquer profissão, não é? Não vai recompensar a gente financeiramente. Então, é nessa linha que eu acho que a gente tem que trabalhar, mudar o nosso comportamento frente ao alimento, frente à nossa saúde, frente à questão também do corpo, né? Hoje em dia a gente vive uma ditadura de ou tem que estar muito magra ou tem que estar muito musculosa, e a pessoa ela pode estar muito saudável, respeitando o seu biotipo, né? Isso é muito importante para a sua tranquilidade também, porque já basta todos os outros desafios. E tu ainda vai ter que provar para o mundo que tu tá feliz assim. Não, acho que o processo ele tem que ser mais leve, né? Não precisa estar com 50 quilos para estar feliz. Tu pode estar dentro de um saudável no teu biotipo. Eu tenho uma anatomia, né? Uma anatomia mais recheadinha, e eu também me aceito dessa forma. Eu acho que, para mim, né, a questão ela é muito mais voltada à saúde, a questão do Saúde. autocuidado. Embora eu goste, né, de botar uma roupa e, nossa, como eu tô linda, adoro. Mas assim, me Que sinto bom, isso é linda, importante. né? Me sinto linda dentro do meu biotipo. Eu não posso querer, ou eu posso, né? Mas aí eu vou viver escrava disso e não é meu caso. Assim, eu também gosto de comer, eu sou uma pessoa que aprecio a comida, né? Tem uma O amiga que diz que eu fazer sou também, né? gulosa, fazer agora na quarentena me descobri e eu sou Chefe. gulosa. Eu gosto de comer, sabe? Eu tenho prazer de comer, eu adoro. Mas muito voltando ali o que tu disseste, que a gente estava falando da ansiedade, né? Uhum. O exercício, eu vou insistir, porque eu já tomei medicação para ansiedade, né? E hoje eu vejo como o exercício é um Rivotril a menos que eu tomo, Com né? certeza. Então, eu acho que esse processo é muito importante, assim, da gente Disciplinar. se disciplinar. Se disciplinar. Exatamente. E tu Sabes falaste uma outra que. coisa que eu queria Pode falar. comentar, mas eu perdi o gancho. Daqui a pouco Ah, vem. lembrei. Posso falar? Claro. Falando coisa. Mas a questão da comida de forma compulsiva, isso eu acho que não é legal, né? A gente vê isso muito comum, mas nem o exercício, por exemplo, por outro lado, se for feito de forma compulsiva, também não é Não, saudável, não, não, né? não, não. Então, é buscar o equilíbrio para O não ir. equilíbrio. O equilíbrio. Como eu te disse, hoje eu comi pastel lá na escola, porque lá a gente tem o pastel da Dona Ana, delicioso, que chega quentinho. Aí tu fala, comi hoje. Amanhã eu vou comer também, já que eu comi ontem, né? Então, a negociação é para o outro lado, né? Sim, A sim, sim, negociação. Então, é autodestrutiva nesse caso, eu acho. sim. Então, Mas é muitas tentar. vezes, quando a pessoa percebe, ou não quando ela percebe, mas às vezes essa percepção vem de algum familiar e tal, que a pessoa tem esse comportamento compulsivo, é necessário uma ajuda, não é? É necessário um suporte psicológico, psiquiátrico, às vezes medicamentoso, como tu bem falasse. Quantas patologias os professores estão vivenciando hoje em dia, né? Síndrome do pânico, às vezes o ambiente de trabalho, né? Se é uma escola pública mais afastada, num local mais perigoso. Então, quantas patologias o professor está muito mais vulnerável a desenvolver, né? Então, eu Com creio que essa certeza. questão psicológica, minha pós-graduação é em psicologia, tu sabes, né? E eu super defendo que a gente faça esse mergulho interno, tendo patologias ou não tendo, que a gente tenha esse olhar para as nossas emoções, porque a gente não é doutrinado, a gente não é educado emocionalmente desde que a gente nasce, não é? Então, acho que o grande desafio é montar essa equação, né? O nosso profissional, o nosso emocional, a nossa saúde depende de que isso esteja equilibrado, né? Então, Eu dosar um pouquinho de cada coisa, né, Raquel? acho que tu falasse uma coisa que é chave, né? Ter o olhar para as emoções e se observar. O que eu estou desenvolvendo nesse processo? O que eu estou querendo
colocar para dentro, né, com os comportamentos compulsivos. E aí sim, Compulsivos. procurar ajuda, né, Vi? Mas, claro, a gente sabe também, voltando para a circunstância da profissão, a gente sabe que muitas vezes ir a um profissional da área da saúde, um psicólogo, uma psicóloga, é oneroso, né? Procurar uma nutricionista, mas aí é o que a gente estava conversando antes, né? Tentar priorizar isso em alguns Priorizar. momentos em que a gente esteja mais precisando, que é como eu te disse, eu Sim. vou comprar uma calça jeans de R$ 200 ou esse mês que eu não estou legal, eu vou procurar uma ajuda, né? Exato, exato. Então, é tentar se organizar, se planejar, porque isso é fundamental, né? Vocês que trabalham com plano de aula, fazendo um link, né? Porque essa é uma ferramenta de trabalho super importante para vocês. Eu trabalho com plano alimentar. O que eu vejo? Um plano eu vejo como um mapa, né? É aquilo que vai te dando o teu norte, para onde eu vou investir meus recursos, o meu tempo, que é escasso, né? Então eu preciso planejar a minha alimentação, tirar umas horinhas no final de semana para prever o que eu vou fazer na semana, o que eu vou levar, né? Então, sem planejamento as coisas não funcionam. Uma aula não vai tão bem. E sem planejamento alimentar, um projeto de alimentação saudável ele não vai também tão bem como poderia Também. ser. Com certeza. E essa questão da família, assim, eu acho que também influencia muito, né? A gente Muito, foi muito. criada num ambiente que a mãe tinha essa preocupação, né, muito grande, assim, com que a gente se alimentava. Não sei se pedagogicamente, assim, algumas estratégias dela, né, eram bem, assim, indicadas, mas a gente teve o hábito, desenvolveu, muito por influência dela, esse hábito de se alimentar bem também, né? Então, eu acho que o ambiente familiar também exerce um papel Muito, muito, muito importante nesse muito. processo, né? E aí, claro, acho que tem que ser um trabalho da família, né? Uma conscientização da família que a gente sabe que não é fácil. Não é fácil, mas é Mas possível, né? Eu acho que claro, esse é o meu desafio, esse é o meu desafio profissional, né? Estimular porque as pessoas vão em busca disso. Às vezes é até como a gente estava falando, é a falta do emocional um pouquinho mais conhecido, né? É saber como que eu posso chegar para um familiar, para um companheiro, para uma companheira e pedir a ajuda, né? Ou como que esse familiar pode estar me ajudando, qual a melhor forma de me ajudar. Porque às vezes a culpa também é da pessoa que não está se deixando ajudar, né? Que é tudo do seu jeito, né? Os outros querem ajudar e a pessoa não aceita. Então, é a conversa, é essa negociação que a gente estava falando, né? É negociar com a família, pedir, conseguir pedir isso, conseguir ser escutada, ser ouvida, né? E se ouvir o não, é negociar consigo. O que eu faço com esse não? Eu sim. vou E desistir aí é o que a já? gente está falando, se colocar em primeiro lugar, né? Bom, se o outro não quer, eu quero. E aí é essa negociação de, bom, eventualmente eu vou estar com ele, com ela e fazer essa concessão alimentar, mas eu acho que tem muito isso, né? De tu te colocar, o que tu queres, quais são os teus objetivos, aí, pensando no plano de aula, né? O que eu quero, o que eu busco na minha relação com a alimentação, né? Isso é super importante, assim, eu lembro que Exato. eu comecei a pensar na questão da alimentação quando tu me falasse do diário alimentar há um tanto de tempo atrás. Não E lembro. eu lembro assim que o hábito, né, de anotar na época, tu me ensinaste, né, o que eu tinha comido à noite, para eu ter a dimensão, né, do Sim, que eu estava sim. colocando para dentro e do Que é esse que eu estava mapa, né? do que eu estava tentando suprir com isso, né? Quando a gente não consegue muitas vezes controlar o que a gente está buscando nesse comportamento. E como Exato. tu disseste, é um trânsito nas emoções. Então, se Sim, priorizar, né? Se sim, sim. buscar Porque às ajuda. vezes, às vezes, geralmente, né? O comportamento ele é só um sinal, um sintoma, né? Tem muitas coisas por trás e não adianta a gente maquiar, a gente tem que ir por trás e investigar o que tá me gerando esse comportamento alimentar.
ou uma inatividade física, né? Um comportamento compulsivo, porque tu falaste da questão do exercício, né? Às vezes a pessoa só muda o foco da compulsão, resolve que vai ficar saudável e passa a ficar compulsivo pelo exercício, ou compulsivo até por uma dieta, tem a compulsão por dietas também, né? A pessoa vai pulando de dieta em dieta e nunca vai chegando num resultado, porque a dieta a gente sabe que não sustenta, né? É uma estratégia radical que a gente não consegue sustentar no longo prazo. Os inúmeros estudos demonstram isso. O pessoal só mudou o foco da sua compulsão, né? Então, é enxergar o que temos por trás. E tem muitas coisas por trás na profissão dos professores, né, Kel? Que luta que vivemos hoje em dia, minha querida. A luta nunca acaba, né? A luta é permanente e eu acho que assim a gente vive também, né, um cenário de desmonte e isso eu falo pessoalmente, tenho certeza que muitas colegas compartilham. A mim afeta muito, né? A mim também, Me demais. dá uma tristeza profunda e um sentimento de De impotência, potência. de Desânimo. desânimo, de perda de energia, tudo isso está listado lá na síndrome de Burnout, né? Mas eu acho que é como eu estava te dizendo antes, assim, né? A gente tem todo um cenário também de reformas sendo aprovadas que afetam diretamente a vida funcional, né, do profissional. A gente teve a reforma da Previdência recentemente, que afeta especificamente as mulheres, né, de um jeito muito drástico, muito cruel. A gente teve também, está, né, tramitando a reforma administrativa, que afeta os servidores públicos, alguns, né, não afeta outros, privilégios de outros. Então, eu acho que isso também contribui muito para nos deixar nesse cenário de desânimo e buscar na comida uma compensação. Mas eu gosto muito de dizer que o que o sistema quer é nos ver adoecidas, né? Nos ver enfraquecidas, é nos ver sem energia. E eu acho que a gente não pode dar esse Se gostinho, né? A entregar. gente tem que buscar ter a nossa saúde, embora, como eu te disse, a circunstância, tanto num cenário nacional, né, quanto num cenário do dia a dia da profissão, é muito desmotivador, mas eu acho que a gente tem que se colocar, sempre que conseguir, sempre que possível, como primeiro lugar, até por isso, né? Até para a gente poder lutar por condições melhores de trabalho, para poder, e essa luta se dá em diversas esferas, né? De diversas formas. Para a gente poder fazer o enfrentamento, a gente tem que estar saudável, né? Tem que buscar Ninguém entra energia de uma outra maneira, então, né? ninguém Tem que... entra no ringue sem energia, né? Então a gente precisa estar bem. Eu acho que É. isso, para mim, assim, isso é muito importante, né? Eu que sou muito atuante politicamente, eu tenho muito essa consciência também. Estar bem é estar bem para mudar o mundo, mudar o meu mundo, pelo menos, né? O mundo que a gente vive. É Esses dias eu fiz isso. uma live aqui no Instagram com uma psicóloga que foi minha colega de pós, né? E ela disse, olha, Vivi, estar emocionalmente equilibrado na pandemia é muito difícil. Ela não conhece quem esteja. Eu concordo com ela. É muito difícil, né? E como, volto a dizer, eu não acho que os professores são vítimas, eu concordo contigo, a gente tem que estar à frente das nossas atitudes, tem que estar buscando essa melhoria, né? Buscar essa energia de uma outra maneira, como tu falasse, através de um pouco de disciplina para colocar o seu exercício, para colocar os alimentos que vão de fato te reenergizar e não te deixar mais pesada no sentido de saúde, né? Com problemas de saúde, né? E ir buscando montar essa equação de uma forma mais equilibrada e otimista. Equilibrada, né? É isso. E Equilibrada. como a gente já comentou, assim, né? Na pandemia, eu acho que isso se adensou muito, né? Agora eu não sei como é que está a realidade das minhas colegas, porque a gente não está convivendo, assim, mas a minha mesmo, sobretudo depois que a gente voltou a trabalhar, eu tenho eventualmente pedido mais lanche, né? Ou pedido.
que é o que dá. Muitas vezes eu trabalhei até às 9 da noite, eu estou exausta, no outro dia eu vou ter que trabalhar também. Aí para tu vai entrar na cozinha esse horário, né? Sim, E claro, sim. muitas vezes tu ali abrir um industrializado, uma coisa também é mais fácil, né? Mas hoje em dia a gente tem industrializados que são melhores, né? Porque tem as categorias, não precisa ser um ultraprocessado, não precisa ser uma lasanha congelada, né? Mas eu posso fazer em vez de fazer um macarrão instantâneo, fazer um macarrão de verdade com um tomate que seja só o tomate pelado, né? Então, eu usar desses industrializados a praticidade para conseguir colocar uma alimentação minimamente saudável, né? E Exato. às vezes as frutas, elas não dão tanto trabalho assim, comer uma banana é só descascar, levar ela para a escola quando tem aula presencial, né? Ou se disciplinar de colocar água, eu estou aqui no chimarrão, né? Mas colocar o seu chimarrão para se hidratar, em vez de tomar o suco de caixinha, em vez de tomar um suquinho de pó. Né? Então, Com eu acho que certeza. organização, planejamento, para mim, é fundamental, assim. Eu assim, a gestão, né, do tempo, geralmente um turno da semana eu tiro para ir à feira, fazer as compras, aí higieniza tudo. E sempre tem fruta, sempre tenho fruta em casa, né? Sempre estou fazendo uma batida, aí já boto colágeno, que eu sou a louca do colágeno, Ótimo, ótimo. e já faço todo o processo. E tiro um dia, um turno, geralmente para cozinhar também. Né? Tá. Faz o feijão, congela, bota Isso uns não é perda, potinhos. né? Isso não é perda de tempo, é ganho. Na Ou, verdade, nem tudo que a gente perde é uma perda, né? É um ganho. Então, eu posso, boto a minha música preferida, entendeu? Vou, e aí eu faço desse momento também uma curtida, né? Tem que ótimo. fazer. E aí, claro, não consigo fazer a alimentação ideal. Acho que ninguém consegue, né? A alimentação Nem eu perfeita. consigo, Raquel. Tu sabe disso, nem eu consigo. Não É, existe alimentação perfeita. E mas eu acho. não existe um comportamento alimentar que não tenha uma mínima recompensa, assim como a comidinha gostosa, né? É que a comidinha gostosa, ela também vai nos fazer esse agrado. E tá tudo bem. Exato. Isso que é importante as pessoas entenderem, tá tudo bem, né? Se permitir, como a gente conversou, mas não fazer disso a regra, né? E eu acho que isso eu estava te colocando na minha rotina para a gente pensar em Uhum, possibilidades de organização mesmo, né? Porque aí, uhum, uhum. às vezes, se tu não. Eu vou organizar minha semana, aí na quarta, então eu sei que tem a feirinha que eu gosto, eu vou na feirinha, né? E aí eu tenho fruta toda semana, porque se tu não organiza, tu vai chegar na quinta-feira, não vai ter, e aí tu vai comer a primeira coisa que tu enxergar, né? Exato. E essa coisa do pronto, até mesmo quando a gente for pedir um lanche, né? Quando a gente for pedir uma pizza, sei lá, de repente escolher também, eu penso assim, né? Escolher um sabor que tenha uma coisa boa, super, né? Que tenha seja mais saborosa, gordinha, sei lá, um queijo gorgonzola, mas tem uma abobrinha, entendeu? Eu Aham. procuro fazer esse balanceamento, né? Eu chamo, com meus pacientes, eu chamo isso de redução de danos. Fazer Isso. trocas, né? Ser mais seletivo, né? É esse balanço, né? Esse equilíbrio. E tem muita É, gente também do comércio local, assim, que está se virando agora, né, com pronta entrega, com teleentrega. Então, tem muita gente fazendo também opções saudáveis, né? saudáveis, Sim, as né? marmitinhas, as coisas integrais. Tem o teleentrega do saudável, né? Então, se a gente, é como tu falasse, não conseguiu eventualmente te organizar, é ter uma listinha ali de quais são esses lugares que te entregam uma marmitinha. Eu tenho muitos pacientes que não gostam de cozinhar, né? Pra gente que tem esse apreço pela cozinha, maravilha, acaba se tornando um prazer, mas tem gente que tem aversão à cozinha. Então tem que ter esse rol de alternativas para não cair na bobagem, que aí é um ciclo vicioso, né? Depois que começa a comer mal, começa a ficar sedentário, é muito difícil sair desse ciclo, né? Tem um meme agora que fala assim, me lembrei, não nos É, deixeis cair em tentação, mas às vezes deixeis. adorei. Às vezes pode, não sei. Às vezes deixei, é boa. É isso. Não nos deixais, eu acho. Agora até me perdi aqui
do imperativo do vós. Eu acho. Concordo. Mas eu estava pensando também, agora, quando a gente estava conversando, eu estava pensando na horta, né? Também queria que tu falasse um pouquinho disso. Isso é muito importante, né? Para o processo de educação alimentar e nutricional das crianças, até para o nosso próprio, né? Eu não tive horta na escola 40 anos atrás, a gente não tinha isso. Mas isso é muito importante, essa valorização do meio, né? Valorização do ambiente, valorização da alimentação pelas crianças. Como é que tu trabalha isso com eles? Isso dá uma outra live, hein? Vou te convidar para uma próxima live. Outra live. Então, antigamente, eu acredito que há uns 60, talvez 50 anos atrás, tinha uma disciplina que eram técnicas agrícolas. Então, provavelmente, né, os nossos pais, as nossas mães, ou o pessoal que tiver essa idade, deve ter experienciado essa disciplina. E aí ela saiu do currículo obrigatório, mas essa questão do plantio, ela sempre esteve presente, né, em muitas comunidades. E na comunidade, especialmente onde eu atuo, na escola, quando eu cheguei, eu fui conhecer a escola que anteriormente, o prédio que anteriormente funcionava o Assis Brasil, e aí tinha uma horta imensa lá. E é lindo de ver, né? É maravilhoso. Eu tinha amigos também que trabalhavam, meu ex-companheiro na época trabalhava com horta, e a diretora então me convidou, porque a gente tinha um espaço lá, mas não tinha... não estava desenvolvendo nenhum tipo de trabalho, porque também tem que gostar, tem que querer, né? E eu não tinha muita experiência, assim, só gostava, era curiosa, gosto de planta, cultivo, mas cultivo plantas ornamentais e cultivava alguma coisinha em casa, um tomatinho, um alface, mas nada muito aprofundado, assim. E aí comecei a trabalhar na horta da escola e foi um processo, tem sido, né, um processo muito legal, assim, muito interessante de envolvimento da escola inteira, né? Não só o grupo da de comunidade regular, uhum. Da comunidade e da comunidade escolar. Até eu gostaria que a horta tivesse um perfil mais comunitário, mas por vários aspectos eu aprendi que a gente tem que fazer o possível, né? Eu tinha muitos sonhos assim com a horta quando eu comecei, muitas pretensões. E aí eu fui vendo que algumas coisas eram possíveis e outras não. Então, essa questão da horta ser mais comunitária, né, ter um alcance na comunidade maior, eu nunca consegui desenvolver até então por vários aspectos, né? Porque eu não posso, por exemplo, dedicar um tempo para isso em função de todas as minhas outras atividades na escola. Sim. Mas o que a gente tem conseguido fazer tem sido bem importante, tem gerado muitos frutos, né? A Rafa está perguntando aqui, produtos da horta vão para a merenda da merenda escola. da escola. Vão? Então, outro dia até, como eu te disse, eu fiz essa fala que a gente pode combinar uma outra live, sim, que eu vou ter o maior prazer, eu adoro falar, adoro contar sobre a horta. E depende de muitos fatores, né? O trabalho na horta ele é muito orgânico, ele é muito dinâmico. Cada ano eu consigo ter uma colheita, cada ano eu consigo, né? Por vários fatores, por fatores da natureza, né? Natureza, climáticos. Muito, exato. A gente tem pouco recurso para adubo, então tem uma série de fatores. Assim. Períodos de recesso ali, não tem. Como é que fica? A horta fica. A escola fica fechada, não é? No período de recesso, no verão, morre tudo. E isso é muito interessante, entre aspas, porque no ano seguinte a gente tem que começar tudo de novo. Do zero. E, claro, não é do zero, né? Porque já existe uma dinâmica. A natureza também ela sabe das coisas, né? Ela já tem uma dinâmica, já tem espécies que estão ali, que vão, né, se renovando, se mantendo mesmo no auge do verão. Sim. Mas a gente tem que refazer muitas coisas, né? E isso dá muito trabalho também, muito trabalho. A gente tem pouco equipamento, né? Muita mão de obra.
as crianças não têm uma força física, né? Sim, sim, sim. Mas eu acho que mais importante do que a gente ter uma produção que possa suprir a demanda da merenda escolar, porque a nossa escola, por exemplo, ela é muito grande, né? Ela atende muitos estudantes da Zona Oeste. Eu não sei hoje o que a gente tem de alunos, mas eu imagino que esteja em torno de 700. Nossa! Ou mais, porque Olha só. eu não sei se esse número que eu tenho na cabeça, ele está contabilizando o EJA. Uhum. E aí, pensando na EJA, pegando o gancho, é quando a gente consegue fazer eventuais colheitas para merenda. Então, a gente já Sim. teve feijão, abóbora, espinafre na merenda, né? E para as crianças da tarde, como a gente tem árvores frutíferas e também cultivamos algumas espécies de alimentos não convencionais, chamadas punks, a gente faz toda essa festa com a criançada ali, comendo amora, se sujando de roxo. Ai, que maravilha! É um instrumento pedagógico incrível a horta, né? Sensacional. É como eu te disse, ela não necessariamente a gente está Não é? suprindo demanda de merenda, porque a gente não tem recurso para isso, né? Até porque eu sou muito insistente na agroecologia, né? Eu não uso adubo químico, a gente não usa semente transgênica, né? A gente trabalha com sementes crioulas, então também esse trabalho com o orgânico, né? Ele demandaria uma força de trabalho que a gente não tem, né? Mas eu acho que mais do que isso, o importante é o exemplo. Sim. Né? É viabilizar, por exemplo, a compostagem, que aí a gente já está falando também do aproveitamento de resíduos, né? Para produzirem um adubo em casa. E pensando nessa relação com o alimento, né? Então, com o alimento, com o meio, eu acho muito importante, né, Raquel? Para as crianças, para os adolescentes, para o adulto, para a comunidade como um todo, né? A valorização da terra, o esforço que a terra tem que fazer para nos devolver aquele alimento. Os guris aqui em casa, eles plantaram morango e tomate. E num vaso, né? E a alegria deles em ver cada etapa saindo a florzinha, e aí vem uma abelhinha, aquilo ali é sensacional para uma criança. Né? Total, a gente tá aí o Marquito participando da live, bora plantar. Bora plantar, Marco. Vamos fazer uma live nós três sobre... Foi um grande incentivador, assim, uma pessoa que me colocou muito nesse universo, e aí eu me apaixonei e não saí mais, né? Maravilha. Mas como disseste, essa relação, e essa fala que eu fiz outro dia, ela foi muito para esse caminho, assim, né? De pensar, por exemplo, a nossa relação com o corpo na escola, né? Os nossos corpos, eles estão, como diz o Foucault, eles são corpos docilizados. Então, a gente fica ali na disciplina, né? Sentado a tarde inteira, que é importante, não estou desprezando o espaço da sala de aula, mas pensando muitas vezes como esse espaço ao ar livre e como essas atividades que muitas vezes não são vistas como pedagógicas, elas estão trabalhando, por exemplo, outro dia eu falei sobre isso, e a gente viu ali que das 10 competências principais defendidas na BNCC, na nova Base Nacional Comum Curricular, 4, pelo menos 4 estão contempladas na horta. Então, né, por exemplo, a questão do cooperativo, né, de agir coletivamente, de agir cooperativamente, tomar decisões juntas para a solução de problemas e não esperar que eu, hierarquicamente, tome essas resolva soluções. Por eles. Isso é demais. Pensar numa outra possibilidade de construção, né? Uma decisão mais horizontal, mais heterárquica, tudo isso a horta possibilita muito. Assim. Eu sou muito apaixonada, muito suspeita. E eu também. O Instagram
Pois é, o Instagram tá me dizendo aqui, temos 22 segundos. Vamos marcar uma live para a gente falar sobre horta. Eu amo esse assunto também. Lá em São Lourenço, quando eu trabalhei, a gente tinha um pouco de hortas. Mas deixa eu finalizar aqui, nos faltam 10 segundos. Raquel, assim, ó, coração gigantesco para ti. Muito obrigada obrigada por essa troca aqui e parabéns de novo pelo teu dia, que eu